Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Que dia bonito para fazer aniversário hoje. Que maravilha. E para celebrar mais um ano de vida, a gente escolheu um tema que está super em alta. Só se fala em ansiedade como causador de grandes transtornos. O que mudou no cenário aí da psicologia com relação à ansiedade? Eu sei que tiveram algumas mudanças, até de nomenclatura, claro, o que para o leigo não interfere tanto, mas a gente vai entender como fazer para não ser uma pessoa tão ansiosa, para não ter ansiedade patológica, né? Quando é que é preciso ter ajuda? Aproveita a oportunidade, liga para cá, faz sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vai lá, me deixa uma mensagem de aniversário também no meu Instagram, @Denise Luque. Portas abertas para você participar do programa, desse que você está assistindo agora e de todos os outros, porque você também participa mandando as suas sugestões de tema para o Consulta. Então aproveita a oportunidade, um grande incentivo para você ir lá participar. Segue a hashtag Consulta ao Doutor. Vou ficar muito feliz de ver a sua foto, faz uma selfie, mostra esse momento seu assistindo ao Consulta ao Doutor. Eu já recebi muitas fotos, pessoas que assistem ao programa tomando um café da tarde, isso é uma delícia, né? Aproveita, então você é o meu convidado aqui para o programa e eu me sinto entrando na sua casa, participando do seu momento aí também. Hoje eu tenho o prazer de receber ela que é minha amiga, competente psicóloga clínica, doutora Triana Portal. Obrigada por ter vindo hoje comemorar o aniversário comigo aqui ao vivo no programa, doutora. Obrigada. Obrigada a você, é sempre bom estar aqui. Falar sobre ansiedade é sempre bom, porque todo mundo é um pouquinho ansioso. Ou bastante. Ou muito. Mas tem algumas ansiedades que são muito boas, né? Sim. Então, eu vou falar algumas aqui que eu passo, que eu vivencio, por exemplo, quando eu tenho uma viagem marcada. É uma delícia, né? Sim. Eu adoro viajar, então a gente cria aquela expectativa, é bacana. Mas para algumas pessoas, a ansiedade vira uma doença, então a vida para por conta a ansiedade paralisa a pessoa. Como é isso, doutora? Sim, a ansiedade, ela pode paralisar. É importante a gente entender que a ansiedade é um sentimento comum, né? É uma coisa que todos nós temos, né? É natural. Ela vem geralmente sobreposta ao medo, ela tem muita correlação com o medo. Porém, o medo, ele não tem o pensamento junto com ele. O medo é uma coisa mais instintiva. Então, os animais, né, eles não têm o pensamento. Então, é aquela coisa de reação mais física, mais de correr. E a gente, com o pensamento, a gente faz com que a ansiedade seja em relação ao futuro. Então, normalmente, a ansiedade é em relação ao futuro e como ela vem sobreposta ao medo, ela normalmente é negativa, né? Quando ela fica além dos limites do gostoso, da empolgação. Uma pessoa, hoje, agora aqui, na preparação do programa, me perguntou, mas a ansiedade é empolgação? Eu falei, olha, empolgação para mim se refere a uma coisa bacana, gostosa, quando a gente está feliz, né? É aquela ansiedade de, eu quero que chegue logo, né, a minha formatura, eu quero que chegue logo o fim de semana, porque eu tenho, né, aquele evento, eu vou encontrar aquela pessoa querida. É diferente um pouco daquela ansiedade da pessoa dizer assim, olha, não vou dar conta essa semana, eu tô atolada de trabalho, eu não sei como eu vou fazer, como eu vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então aí existe um componente do pensamento, né, futuro, que tem um cunho negativo, que faz com que a pessoa se desespere e fique muito mobilizada. Né? E isso desgasta a pessoa, né? Esse desgaste, essa energia toda que a pessoa despende nos pensamentos, né? Acaba trazendo aí um prejuízo na ação, nos comportamentos da pessoa. Então, quando você fala de sempre há uma projeção, está no futuro, né? Algo que hoje o pessoal sempre fala é viver o momento presente. Já pensando em se livrar um pouco dessa ansiedade, porque tem uma ansiedade,
como a doutora já falou, a gente pode até controlar e quando ela vira patológica, precisa buscar ajuda. A gente vai falar desse momento de buscar ajuda também. Mas pode ser um treino? Tem que ser um treino isso de... Não, calma. A gente só tem esse momento, né? Viver o agora. Viver o agora é uma das formas muito eficazes, né, e que a gente usa hoje quando a gente fala de tratamento, né, o mindfulness é uma técnica, né, que a gente fala de relaxamento, de meditação, mas na verdade assim, o que tem por trás disso, a atenção plena, é você estar fazendo o que você realmente está fazendo. Você não vai estar assistindo televisão pensando no que você vai fazer amanhã, no problema da empresa, no problema do filho. É estar fazendo o que você realmente está fazendo. Então, se é para assistir um filme, é para assistir um filme. Se é para você ler um livro, você conseguir ter atenção para ler aquele livro, porque muita gente começa e a hora que percebe, a cabeça está lá longe, né? Ou então, multitarefas é muito valorizado, né? A gente já até falou sobre multitarefas lá no passado. Então, na nossa sociedade atual, a pessoa que é multitarefas é muito valorizada, mas isso traz um prejuízo enorme, né, para o nosso coração e para o nosso cérebro, e acumula muito estresse, né? Então, estar no momento presente é uma das formas de tratamento e que a pessoa deve exercitar para conseguir ter uma vida feliz, e para ela controlar a ansiedade, porque a ansiedade é isso, né? Ela fica pensando em várias coisas, acumula pensamentos e aí vem essa coisa do medo de não dar conta, porque é o excesso de informação, o excesso de coisas a fazer, o acúmulo, né? A pessoa precisa, também geralmente são personalidades mais críticas que tendem à ansiedade. Então elas querem dar conta e ficam, elas superestimam, né, os problemas e subestimam a sua capacidade, então fica aquela ciranda na cabeça. Então, tentar viver o momento presente. Então, estou no feriado, estou com a minha família no fim de semana, viva aquele momento, né? Vai chegar a segunda-feira, na segunda-feira você resolve aquele problema, porque não dá para resolver no domingo. Não tem, então espera a segunda, viva bem o domingo, curta a sua família, dá atenção para o filho, arruma o seu armário, faça outras coisas que são geradoras de energia, né, que vão te poupar de estresse e vão te deixar mais preparada para atuar naquele problema que você vai ter depois. A ansiedade também não faz com que, na pior das hipóteses, se tudo que você está na cabeça, um monte de ansiedade negativa, né, que é o que é, se der errado, você sofre 2 vezes, você já está sofrendo. Não tem esse pensamento de... Você já está sofrendo por antecipação. Porque a ansiedade, você não está lá no momento que você está ansiando, né? Naquele momento você está pensando sobre. E a maior parte das vezes não acontece o problema. Sim. Ele fica só fruto da imaginação mesmo. Na pior das hipóteses, você vai sofrer 2 vezes. Já sofreu antes, vai sofrer na hora que der errado. Sim, mas o comportamento ansioso, né, a pessoa que tem uma ansiedade generalizada, que é uma pessoa que já tem essa ansiedade que prevalece a maior parte do tempo na vida dela, essa pessoa ela está sempre nesse movimento. Então ela fica ansiosa pela viagem que vem. Eu não vou ter tempo para arrumar a mala, porque vai acontecer isso, porque talvez não dê certo, aí dá tudo certo. Da próxima vez, ela vai sentir as mesmas coisas. Eu não vou dar conta de fazer isso tudo no trabalho, eu não vou dar conta das metas, e ela vai dar conta no final. Mas, quando começa um novo ciclo, ela começa de novo no ciclo da ansiedade. Então, a pessoa está sempre duvidando de que vai dar conta, sofrendo por antecipação, sofre durante o acontecimento e sofre depois, muitas vezes. Então, se é algo que ela está executando,
por exemplo, se ela vai apresentar uma palestra, ela sofre antes, ela sofre muito durante, às vezes ela tem até a capacidade de enfrentamento para executar aquilo, né, que é muito difícil para ela, e existe o sofrimento pós-evento, que a pessoa fica, ai meu Deus, mas não foi muito bom, eu poderia ter feito melhor, eu tive brancos, e teve mesmo, e realmente ela não fez, não foi o 100%. Não foi o 100% dela, ela não mostrou tudo que ela sabia e tudo que ela podia, porque a ansiedade limita um pouco, né, a cognição da pessoa, e aí a pessoa sofre antes, durante e depois. Vamos preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, doutora, brevemente, tá? Depois eu volto para a gente falar mais. Como é que a gente diferencia ansiedade e transtorno de ansiedade? Explica um pouquinho, por favor. Bom, a ansiedade, como eu disse, é comum a todas as pessoas, e a ansiedade é importante para que a gente tenha vontade de viver, para que a gente se organize. Então, se eu não tiver um mínimo de ansiedade, eu não vou me preparar para a viagem, para o meu trabalho, para acordar cedo, para levar a minha filha para a escola, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse lembrete, né, essa ansiedade dentro de nós, para que a gente possa executar as tarefas do dia a dia. Isso é importante, né? Uma pessoa muito sossegada, ela não faria nada, ela estaria muito exposta a riscos e não levaria a vida dela de forma muito coerente. Já o excesso de ansiedade, o transtorno de ansiedade acontece quando existe muita ansiedade, quando começa a comprometer, quando existe muito sofrimento e começa a comprometer a vida social, a vida escolar, a vida afetiva, familiar, né? Começa a ter um comprometimento geral, funcional na vida da pessoa. Aí sim a gente fala de um transtorno, né? Esse transtorno a gente avalia, né, clinicamente, com frequência, intensidade e duração desse sintoma. Então, se a pessoa, por mais de 6 meses, vem, se é uma coisa transitória, por exemplo, ela está passando por um período difícil, então a gente pensa que aquilo vai passar. Mas se não passa, há 6 meses a pessoa vivencia de forma muito intensa, frequente, né, e já há bastante tempo a ansiedade exacerbada, aí isso pode se caracterizar como um transtorno. Doutora, ao fazer essa primeira leitura aí de que algo não está certo, e pode ser com um filho dentro de casa, né, pode ser alguém mais jovem, alguém mais idoso, buscar um especialista, se é uma criança, um adolescente, leva no pediatra. Como que funciona essa dinâmica? Ou vai direto para o psicólogo? Eu entendo que hoje isso melhorou demais, mas ainda há um pouquinho de preconceito com a ida ao psicólogo. O que você recomendaria como primeiro passo, doutora? Sem dúvida, ainda há bastante preconceito e muitas vezes a identificação, né, do problema acontece através dos educadores, dos professores, coordenadores de escola e até mesmo dos pediatras, né, no caso de criança, familiares. Procurar essa ajuda, não necessariamente precisa ser o profissional especialista. Para um primeiro contato, pode ser o pediatra, a pessoa com quem tiver mais confiança. Se você tem um médico de família, agora se não tem, procure já direto o especialista. Se não, pode ser um médico de sua confiança, um psicólogo, alguém de indicação de alguém que conheça, mas assim, não deixe, não pense aquela coisa assim, é fase. Muita gente cai nesse problema da fase, isso é uma fase. E pode a pessoa estar passando por um problema, por uma situação, como eu disse agora, transitória, que realmente eleva aí esses níveis de ansiedade, ou deixa a pessoa mais mobilizada, né, até para ficar um pouco mais entristecida. Mas a pessoa pode precisar de apoio nesses momentos também, pode não configurar um transtorno, mas às vezes naquele momento
transitório acaba depois se transformando no transtorno. Então, se está passando por um período difícil, a coisa não está bem, procure o profissional, né? O máximo que a pessoa vai ter é assim, a boa notícia de que tudo vai bem e que aquilo vai passar, né? Mas vai tirar essa dúvida, né? E também vai ser orientado, vai entender um pouco mais sobre essas questões. Então é importante sempre procurar ajuda profissional. Hoje o que chama muita atenção, que eu mesma tenho acompanhado algumas pessoas divulgando seus diagnósticos aí na internet, de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Uhum. Como é que se faz esse diagnóstico? É uma pessoa que está sofrendo mais, então não é só a ansiedade, tem outras coisas estressando essa pessoa? Pode precisar de remédio quando você tem um diagnóstico como esse? Sim, quando eu falava, né, de uma ansiedade que ela persiste, que ela está presente a todo tempo, na verdade eu falava do transtorno de ansiedade generalizada. TAG é a sigla que a gente usa, né, porque é um nome comprido e às vezes trava a língua, então quando a gente falar de TAG, a gente vai estar falando de transtorno de ansiedade generalizada. Então isso difere um pouco da pessoa que tem picos de ansiedade. Então algumas pessoas, ela pode até ter um transtorno de ansiedade, mas ela não é ansiosa a todo tempo. Ela vai ter situações em que ela fica mais ansiosa. Normalmente quando ela precisa apresentar um trabalho, quando ela tem um prazo, quando precisa ir a uma festa, uma situação em que alguma situação nova, o medo do desconhecido, então essas pessoas têm picos de ansiedade. Outras pessoas não, elas estão sempre ansiosas, né? Então isso configura esse subtipo de transtorno de ansiedade. E ele é bastante nocivo porque não tem trégua. Então não tem momentos em que a pessoa está bem e ela vai se desgastando. Isso vai acumulando estresse, porque a pessoa, no geral, é uma pessoa irritada, é uma pessoa que está sempre cansada, porque existe um trabalho mental que é incessante. Então aquela pessoa, ela o tempo todo se sente cansada, ela tem a impressão de que o tempo não é o suficiente, que ela nunca vai dar conta. Então quem convive com uma pessoa assim, sofre. E a pessoa muitas vezes não consegue realmente dar conta do que ela tem para fazer, porque existe uma agitação e a pessoa não consegue focar. Então, uma hora ela começa a fazer uma coisa, já larga, pega para fazer outra, e então ela não tem assim uma constância. Então fica uma vida bastante bagunçada, né? É um termo aí para a gente definir bem, né? Vai ser bastante pedagógico aqui. E vai acumulando estresse, então vai trazendo prejuízos não só assim emocionais, mas vai trazendo prejuízo para o corpo mesmo, né? A ponto de chegar a um esgotamento e assim, a evolução pode ser até um estado depressivo. Ah, perfeito. Já a gente fala sobre essa questão. Vamos preparar para dar um recado? Enquanto eu chego até lá, a gente sabe que muitas pessoas até precisam ser afastadas do trabalho. Hoje todo mundo trabalha. Algumas pessoas precisam ser afastadas do trabalho por conta de um diagnóstico de ansiedade. Aqui eu quero trazer algo, se você puder compartilhar com a gente, ou da sua experiência até com as empresas, de repente. Há um medo da pessoa não ficar tão bem vista na empresa também por conta desse afastamento. Tudo que está em torno da parte psicológica ou psiquiátrica parece que carrega. Veja bem, hoje cada vez mais comum diagnóstico de TAG, né? Desse transtorno de ansiedade, mas as pessoas têm medo e às vezes nem querem ser afastadas.
Veja bem, a gente está falando de casos em que há necessidade para o melhor tratamento ali do problema. Fala um pouquinho pra gente. É isso mesmo? Tem gente que nem quer ser afastado ou não quer que passe o CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças, para que a empresa não saiba esse motivo. Explica um pouquinho pra gente enquanto eu me preparo, por favor, doutora. Sobre isso, me faz pensar assim, a nossa sociedade atual, em que as pessoas acham que a ansiedade é algo muito positivo, porque ela percebe a ansiedade dela, muitas vezes, né, relacionada ao trabalho, a uma virtude. Então é aquela pessoa que diz, eu sou ligado no 220, eu não consigo ficar parado, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. E esses funcionários, eles são realmente muito valorizados, porque é aquela pessoa que entrega as coisas em tempo, e que cumpre todas as metas e que fica além da hora, né, e trabalha bastante e assim, tudo o corpo, né, nossa cabeça e nosso corpo tem um limite. Então, se você está extrapolando o seu limite, uma hora você vai estourar, você vai acabar. É o estresse. Então, o estresse, na verdade, é isso. É quando você exerce uma força além do que aquele corpo aguenta. Então, essa ansiedade acumulada, ela leva ao estresse, que leva a um esgotamento no trabalho, que hoje a gente chama de burnout, que é um assunto muito discutido, muito falado e muito prevalente, cada vez mais crescente, mas as pessoas não conseguem admitir, as pessoas têm muita vergonha, e mesmo os gestores, não é bem visto dentro do ambiente corporativo e das empresas, é muitas vezes encarado como preguiça, como um problema menor. É muito diferente de um problema, por exemplo, se a pessoa quebra o braço, ou se a pessoa tem um diabetes ou uma doença em que se pode ver, né? Quando você não enxerga a doença, as pessoas tendem a menosprezar a dor e a necessidade do tratamento. E a pessoa também não consegue enxergar a necessidade de parar, né? Uma dor na perna, a pessoa muitas vezes fala, não posso andar, não posso subir 10 andares de escada, não posso correr uma maratona, mas a pessoa em esgotamento por estresse, a pessoa continua trabalhando até que ela não aguenta mais. Então é uma questão de repensar, né, o nosso estilo de vida, e que é melhor às vezes a gente dar certas paradas e se recarregar, do que perder tudo de uma vez. Vou para o intervalo. Agora, no próximo bloco, tem mais bate-papo. Eu estou te esperando. Até já. 3 vezes mais que um paciente. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre ansiedade. Você é uma pessoa muito ansiosa? Você está se identificando aqui com tudo que a doutora Triana Portal, nossa convidada, psicóloga clínica, com tudo que ela está falando aqui para nós? Aproveita essa oportunidade, liga para cá, faz sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Tem muita pergunta nas redes sociais, eu vou ler todas aqui. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, as redes sociais da emissora também. Não se esqueça de curtir, seguir, faz o que está proposto lá pela rede social. Então no Instagram você segue o perfil @TVHit. No YouTube é super fácil, porque você está fora de casa, você quer continuar, claro, assistindo a nossa programação. E você pode no canal Hit TV lá do YouTube. Depois de cada programa, os vídeos ficam disponíveis para você ver e rever a hora em que você quiser e ainda compartilhar com seus amigos e familiares. E no Facebook, Hit TV Oficial. Também é a página que está sempre atualizada com toda a programação. Então corre lá, segue lá o perfil, que é bem bacana também. Doutora, já eu vou partir para as nossas perguntas, mas só para a gente entender, tem prevalência mais comum em homem, mulher? Sim, olha, é mais comum em mulheres. Mulheres são acometidas 2 vezes mais do que homens, com os transtornos de ansiedade, né, fala-se da questão hormonal, como um dos motivos. Eu penso na questão assim também cultural, né? Eu acho que a mulher
Ela tem essa questão de preocupar-se mais, de ter uma tendência... Tem que dar conta de tudo. Sim, de ser multitarefa e de se preocupar e de se sentir culpada. E a gente pensa todas as questões, né? A culpa, hoje em dia, como a gente tem a sociedade desenhada, né? Então, assim, ser mãe, ser profissional, ser esposa, todos esses papéis, eu acho que para o homem esses papéis, eles ficam mais... não são tantos papéis que ele precisa desempenhar, não que seja mais fácil ou mais difícil, mas não existe tanta cobrança dentro de diversos papéis. Ele consegue ficar mais tranquilo, delegando algumas funções para a mulher. E a mulher, ela se cobra em ser boa em todos os papéis, né? E existe uma cobrança social para que ela seja realmente boa em todos os papéis, né? Ela tem que ser boa cozinheira, ela tem que ser boa mãe, ela tem que estar presente em todos os momentos e, enfim, fica mais, muito mais pressão sobre a mulher. Vamos atender a telespectadora? Socorro está na linha, fala conosco de Santa Terezinha, em Pernambuco. Oi, Socorro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Socorro, Boa tarde. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu tenho muita ansiedade. Já passei por vários psiquiatras, psicólogos. E quando eu estou no meio de muita gente, é onde eu fico mais ansiosa. Aí quando eu deito, que eu relaxo um pouco, é que vai passando. Eu queria saber se tinha outra forma para me fazer, para relaxar. Obrigada, Socorro. Um abraço para você. Socorro relata aqui algo bem diferente. Ela se sente ainda mais ansiosa quando está rodeada de pessoas. Tem muita gente, ela se sente mais ansiosa. Socorro, obrigada pela sua participação. Algumas pessoas realmente se sentem mais ansiosas quando elas estão no meio de pessoas, no meio de multidão, porque elas se sentem observadas, elas se sentem na necessidade de atender a essas pessoas, de conversar, ou que se acontecer alguma coisa com elas, elas não vão ter para onde correr, ou não se sentem tão à vontade como quando elas estão em casa, né? Você disse, se eu estou em casa eu posso me deitar e fico mais tranquila. Então isso é comum acontecer com algumas pessoas, né? De conseguir ficar mais tranquila dentro da tua casa, do teu lugar de conforto, da tua zona de conforto. O fato de você já ter passado por vários médicos, vários psicólogos, eu acho que uma questão importante é entender sobre o que você sente, é entender os gatilhos, o que provoca ansiedade, né? Se são ambientes com bastante gente, mas por quê? Em que momentos, né? Como isso se dá? Como você consegue se acalmar? Então você precisa conhecer bastante sobre você mesmo para você poder se ajudar, né? Ter um bom, mais do que a medicação e terapia, que isso são, assim, vamos dizer, o carro-chefe de tratamento, né? Que é o que a gente sempre fala sobre tratamento, mas existem outras coisas que as pessoas esquecem, né? Que é dormir bem, né? Que é comer direitinho, né? Que é ter atividade física, que é não ficar ruminando os pensamentos. A pessoa ansiosa fica, né, com essa questão do pensamento intrusivo, que é muito intenso, mas você tem que lembrar assim, que o pensamento ele causa um sentimento e aí vem um comportamento. Então, se você tiver bons pensamentos, o seu sentimento vai melhorar e o seu comportamento vai ser outro. Então, você não vai ficar tão ansiosa, né? Então, trabalhar essas questões, né? Não esperar só que a medicação vai fazer um milagre, porque realmente aí o quadro vai se cronificando e você vai ficando mais assim desmotivada. Então tem que ter esperança, tem que fazer, tem que se mexer, dá trabalho realmente em tratar todas essas questões da sua vida, né? Não só esperar do médico, do profissional, né? Porque ele te ajuda, mas ele te dá uma ferramenta, o resto é você que tem que fazer.
certo? Tem outra telespectadora na linha, a gente fala com a Sandra aqui de São Paulo. Oi, Sandra, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, doutora. Eu ando muito ansiosa, né? Porque eu tive 3 percas agora, né? Aí eu tô tendo muita ansiedade. Caiu a linha? Sandra conta pra gente que tá com muita ansiedade, teve 3 perdas recentes, toma remédio, teve até uma questão com a hipertensão. Então, vou pontuar aqui. Obrigada, Sandra. A gente não conseguiu terminar de falar com você, mas você já tinha passado a sua pergunta para a produção. Acho que a gente consegue te ajudar. Então, com 3 perdas, ansiosa, pode ser um gatilho essa questão das perdas também para mais ansiedade? Não responde ainda. Eu vou chamar um recadinho agora. Vou voltar a conversar com a doutora Triana. A Sandra deixou a pergunta dela e eu volto agora para a doutora poder responder. 3 perdas recentes, muita ansiedade. Ela já tem o acompanhamento, pelo que eu entendi, ela foi ao médico, teve picos de hipertensão, enfim. O que ela pode fazer? Dá para entender as perdas como gatilho para essa ansiedade também, doutora? Sandra, obrigada pela sua participação. Realmente, com 3 perdas significativas e recentes, existe um abalo aí na questão emocional. E o que a gente não pensa é que a gente muitas vezes vai vivendo no automático, né? Então a gente já não está bem, já tem vivências lá do passado. Às vezes a gente vai guardando lá na caixa preta, sabe, lá no fundo do coração, e vai abafando essas vivências e algumas coisas que a gente não digeriu bem, que a gente não tratou e que a gente não cuidou lá atrás. E quando a gente tem um baque, assim, uma situação limite, uma perda seguida de outra, de uma situação muito difícil na vida, muitas vezes a gente acaba reativando essas coisas que estavam adormecidas lá do passado, né? Então vem uma carga que é a carga presente mais o que estava guardado lá no passado, e aí a coisa fica bem grande, bem difícil de levar, né? Então assim, a ansiedade na verdade ela desencadeia no cérebro uma produção de adrenalina que tem muito a ver, né, com a questão da hipertensão. Então vai acabando que se retroalimenta essa questão, né, de você já ter um quadro de hipertensão, e se você fica ansiosa, você deflagra essas crises de hipertensão. Então você acaba ficando aí numa situação bastante complicada. Precisa intervenção, tá? Você precisa de acompanhamento. Se esse acompanhamento que você está tendo não está sendo suficiente, não está dando conta, pode procurar uma outra pessoa, ou então converse de forma mais aberta com esse profissional que está cuidando de você. Explica que, né, que você não está ainda, a ansiedade ainda está muito forte, né? Então pode ser que um ajuste na medicação possa te ajudar, e a adição de outras práticas, né? De práticas alternativas, né? Uma melhora aí na sua vida de uma forma geral, nessa qualidade de vida, mas precisa sair assim desse lugar de catastrofização, de achar que as coisas vão só crescer, e assim precisa ser positivo. Quando a gente faz um programa, né, para falar sobre uma determinada patologia, de um transtorno, né, parece uma coisa negativa, né, explicar sobre uma doença. Então, mas você vai falar isso para uma pessoa, a pessoa vai ficar ainda mais desesperada. Quando a gente fala, às vezes não tem cura, o tratamento é a longo prazo, então a pessoa vai ficar ainda mais desesperada. Não, a gente informa e a gente tem que ser positivo, que existe tratamento. Quanto mais a gente sabe sobre um determinado assunto, a gente tem mais condições de
de ir atrás, de melhorar, de fazer o que puder para melhorar, né? Quando a gente não sabe, a gente fica preso, né? A gente fica preso no desconhecido, que causa muito medo e mais ansiedade ainda, né? Então, assim, a mensagem aqui é positiva, é que existem vários recursos hoje em dia e que medicação e terapia é importante, mas você organizar a sua vida é essencial, é a base de tudo, né? Então, organize sua casa, faça atividades prazerosas, procure os amigos, tenha fé, né? Se você tem uma religiosidade, procure o que te faz bem, né? Você precisa recarregar o seu organismo, né? Se você tem força, você consegue, você vai ter mais reserva para lidar com o desgaste que a ansiedade lhe traz. A doutora falou muito bem, a gente fala tanto aqui sobre as patologias, os problemas, as questões, as situações, mas é com leveza, porque quando a gente tem a informação, a gente tem o poder nas nossas mãos, Sim. né? Então, o grande susto da coisa não é você não ter o diagnóstico, é ao contrário, é você ficar sem um diagnóstico preciso, né? A partir do momento que você sabe, né, em que águas você está velejando ali, a coisa vai ficando muito mais tranquila, né? E tudo hoje tem controle. Há um preconceito ainda com as questões psicológicas e psiquiátricas, mas para tudo hoje tem um manejo, um controle. Nunca falou-se tanto de uma abordagem multidisciplinar, como a gente fala agora, né? Onde cada profissional vai dar o seu melhor e você tem, tudo agrega, né, para o tratamento ali do paciente. Porque você atacar uma vertente só, muitas vezes é ineficaz, é insuficiente. Então, quando a gente traz informação, não é para desesperar a pessoa, não é para deixar a pessoa mais assustada, porque realmente alguns quadros, eles podem se cronificar, eles podem se agravar e eles podem perdurar uma vida, eles podem trazer prejuízos enormes na vida de uma pessoa se eles não forem cuidados. Mas se eles forem cuidados, a tendência é que melhore ou que você consiga segurar, né, uma doença para que ela não evolua. Então é isso que a gente quer, que as pessoas consigam se mobilizar, sair da zona de conforto e, né, segurar a sua vida e dar conta disso, fazendo escolhas. O difícil às vezes é fazer escolha também. Porque às vezes, assim, pegar a sua vida e pôr ela no lugar, dá trabalho, dá bastante trabalho, né? Então você às vezes tem que abrir mão de certos confortos, abrir mão de certas coisas, até o ganho secundário, porque doença traz ganho secundário para algumas pessoas. E isso também é uma parte da psicologia, trata disso, que tem pessoas que gostam desse lugar por conta do ganho secundário. Do ganho secundário, de se sentir vítima, de ser cuidado, de ter do que reclamar. Então, assim, a pessoa precisa entender, né? Na terapia a pessoa consegue entender o que acontece consigo, né? E sair desse lugar do ganho secundário, mas dá trabalho, tem que fazer opções e muitas vezes deixar alguma coisa para trás para ganhar uma outra coisa, né? Para dar um passo para frente, a gente precisa deixar algumas coisas para trás. Até as questões do trabalho também, né? Às vezes você está num trabalho onde o foco principal é a sua poupança, né? Então fazer o acúmulo ali do seu patrimônio, de dinheiro mesmo. E eu vejo muito hoje os educadores financeiros também com esse pensamento de, olha, é preciso viver o agora também, né? Não é só viver quando você atingir um determinado valor, né? Sim. Acumulado. É preciso estar vivendo durante todo esse processo, né? Afinal, a felicidade é esse caminho, né? Esse caminho. E se você se desgasta, quando a gente fala de burnout, se uma pessoa ela puxa o elástico, ela vai até o limite da doença, como que ela, doente, vai usufruir de todo aquele esforço que ela teve para conquistar, né? Um status ou então aquela segurança financeira, só se for para pagar médico e hospital, né? Porque você vai ter o dinheiro, mas você vai gastar com uma finalidade que você não você não queria. Ó, vou deixar aqui uma pergunta
para a doutora, da Sandra Regina, participou pelo Facebook. Ela quer saber o que fazer para controlar ansiedade. Eu acredito que ela tenha esses diagnósticos já, porque ela foi bem específica. Depressão e síndrome do pânico. Ela sofre há 2 anos com estes males, não vê melhora. Se ela não vê melhora, talvez ela esteja já tratando. Está afastada do trabalho todo esse tempo, está sendo acompanhada por um psicólogo e um terapeuta ocupacional. Faz uso de sertralina, clonazepam, mesmo assim continua tendo crises constantes de ansiedade, depressão e pânico. Idade, 54 anos. Doutora, vamos ajudar a nossa telespectadora enquanto eu me preparo para dar um recado, por favor. Sandra, obrigada pela participação. Vamos lá, é bastante coisa que você traz, né? Então, da forma como você coloca, controlar depressão, ansiedade, assim, não é uma coisa tão simples, né? Como se você tivesse o poder de você mesma controlar de forma tão simples, você não tem, tá? Então, você tem formas de atenuar a sua ansiedade, você se conhecendo através da terapia, de você controlando os seus pensamentos, como eu disse, tendo uma postura mais positiva em relação à vida e tudo isso, você consegue ir organizando a sua vida, né, e buscando uma adaptação melhor ao que você tem, né? Então não é fácil. O tratamento geralmente é longo, né? Tanto o medicamentoso quanto a terapia. É um processo. Então, não sei, você falou o tempo, não me recordo agora, né? Se você falou ou não, e quanto tempo já vem em tratamento. Às vezes a medicação pode ser... 2 anos, doutora? 2 anos em tratamento, sim. Então, é bastante tempo já, mas muitas vezes isso pode... se prolongar por mais tempo, né? Não se assuste, é comum se ver que tratamentos prolongados, então precisa ver se essa medicação está sendo a melhor medicação para você, né? A dosagem, se você tem uma boa interação com o seu médico para conversar essas questões, né? Se você está tomando direitinho a medicação, porque muitas vezes a gente pensa que a medicação não foi bem tolerada por você, ou se não foi bem medicada, mas muitas vezes o paciente também não toma direitinho, esquece, para de tomar, toma quando convém, muda. Eu vejo muito isso no consultório, né? Então a pessoa lê a bula, não gosta muito e aí toma o que ela acha que é bom, mas deixa o outro. Às vezes existe mais remédios na prescrição e a pessoa fala, esse aqui eu vou tomar, esse não, porque a bula me assustou um pouco, né? E às vezes é feito todo um trabalho para que aqueles remédios funcionem bem juntos, tá? Isso da medicação, a terapia também, né? Se a terapia não está sendo abrangente o suficiente para você, tente uma outra abordagem. E a questão dos hábitos de vida, dormir bem, comer bem, fazer exercício físico, isso parece repetitivo e parece que não é tão importante. Até organizar a sua casa, sabe? Então faça aí uma organização geral na sua vida que você vai ver que as coisas vão começar a melhorar. Vou aproveitar, vou para o intervalo. Enquanto você vai ligando, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre ansiedade. Aproveita a oportunidade e participe do programa 0 Operadora 11 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor. As redes sociais que vocês já conhecem, facebook.com/Denise Luque, meu Instagram, @Denise Luque também, portas abertas para você participar sempre, inclusive sugerindo temas para as próximas entrevistas. Antes de voltar para o nosso bate-papo, volto a conversar com a doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Chegaram várias perguntas nas redes sociais, eu vou ler algumas aqui, que são muito interessantes. Aparecida Gomes conta que tem uma filha de 15 anos, ela tem epilepsia e a pergunta é a seguinte: por ela ser ansiosa, as crises podem acontecer com mais frequência? E as crises de ansiedade são diferentes das crises de epilepsia? Aparecida? Isso.
Aparecida, obrigada pela participação. Muito interessante a sua pergunta. Sim, a ansiedade ela pode provocar, ela pode precipitar as crises na epilepsia em ordem de 3 vezes mais. Então, se a pessoa numa situação de tranquilidade ou se ela não tem aí um quadro ansioso, uma tendência à ansiedade, ela está mais protegida de ter as crises acontecendo. Então, 3 vezes mais é o aumento das crises acontecerem. E as crises são diferentes, sim. Inclusive as convulsões, né, as crises em epilepsia, elas são diferentes entre si, você deve saber. Existem as crises que são mais fortes, em que a pessoa se debate, em que ela perde a consciência, e algumas que são mais fracas, que a pessoa só sente um formigamento, ali uma leve perda de consciência, né? Mas são diferentes as crises de ansiedade e as crises convulsivas. Já eu volto. A Aline Noleto escreveu aqui, vou dar um recado, hein? Daqui a pouco eu volto. A Aline Noleto escreveu assim: por que a ansiedade só ataca quando a gente está sozinha? E aí é ao contrário da telespectadora que falou que ficava mais ansiosa quando tinha muita gente, né? Já a gente volta para falar sobre essas diferenças, né? Que cada um sente de um jeito, será? Por que quando ela está sozinha ela fica mais ansiosa? Será que tem explicação? Eu vou voltar a conversar com a doutora Triana. A pergunta da nossa telespectadora, Aline Noleto. Obrigada, Aline. Ela pergunta, né? Por que a ansiedade só ataca quando a gente está sozinha? Quando tem uma pessoa para conversar, a gente não sente nada. Doutora? Aline, obrigada pela participação. Bom, como a Denise falou, assim, no teu caso, a ansiedade aparece quando você está sozinha. E é muito comum para algumas pessoas que aconteça dessa maneira. Sabe aquela hora que a pessoa deita na cama e vem tudo na cabeça e a ansiedade não deixa a pessoa dormir, começa a corroer e assim, realmente. Por quê? Lembra que eu falei da ansiedade, ela tem a ver com o pensamento, né? E assim, a gente tem o pensamento. Se o pensamento começa a vir com tudo, né, vários pensamentos, esses pensamentos de ordem negativa, eles começam a tomar conta de você. Aí vem o sentimento, né? Esse sentimento ele acaba se transformando, nesse caso, quando você está sozinha, não num comportamento, mas num sintoma de mal-estar, né? De desespero, de precisar procurar alguém. Quando você está com alguém, você se distrai. Você provavelmente conversa com essa pessoa, você está fazendo alguma coisa, você está trocando assim, experiência, está passando tempo com essa pessoa, você não está sozinho e você não está deixando esses pensamentos te maltratarem, fazer com que a sua ansiedade aflore. Né? Então, no teu caso, é importante que você se ocupe. O exercício do mindfulness para você, da atenção plena, é importante. Então, nesses momentos, de vez você se tomar conta por essa ansiedade, você tenta focar em alguma coisa, né? Enche a cabeça, mas não de pensamentos negativos, e sim de coisas boas, ou de uma atividade. Procura fazer uma atividade naquele momento, seja o que for. Algo que você goste, seja pintar um livrinho de mandalas, seja arrumar um armário, seja tomar um banho, tomar uma xícara de café, mas saia daquele modo de ansiedade, porque a ansiedade é crescente e ela vai dominando e os sintomas vão, né, a adrenalina desce, faz a cascata ali e aí você, a hora que vê, já está bem tomado o teu corpo e a tua cabeça da ansiedade. Muita gente escreve contando que já toma remédios, parece que são pessoas que estão sendo acompanhadas, muito bem assistidas. Mas não está trazendo efeito, não está trazendo efeito. Pode ser que falte, ou às vezes está tomando remédio, então vai ao psiquiatra, mas não faz a terapia, ou foi no psiquiatra, tem o remédio ali por um prazo, mas não volta para dizer, olha, deu certo, não deu certo, esses efeitos colaterais, porque a gente sabe que todo remédio tem efeitos colaterais, esses efeitos colaterais não combinaram comigo, eu não estou suportando, está pior do que a ansiedade. Falta alguma coisa, né?
Sim, Era sim. para ter um ajuste melhor. Sim, a pessoa, por isso que eu disse, precisa ter uma relação muito boa entre o profissional, né? O paciente tem que ter um bom comportamento, ele tem que aderir bem ao tratamento, né? Ele não pode simplesmente imaginar que assim a primeira tentativa vai ser a melhor. Ele precisa ter uma boa comunicação, dizer, olha, está funcionando, não está funcionando, acreditar. Então, assim, não é uma coisa simples, mas só que você fazer todas as coisas é o ideal, é o mundo perfeito. Mas a gente sabe que nem todo mundo consegue melhorar a alimentação, fazer ginástica, como eu sempre falo. Mas fazer uma coisa é sempre melhor do que não fazer nada. Porque você deixa, por exemplo, a ansiedade conviver com você, ao longo do tempo, então você ter crises. Quanto mais crises você tem, você vai lesando o seu cérebro. Tá? Isso acontece. Então, a medicação, ela protege o cérebro. Muita gente fala assim, mas a medicação vai me fazer mal. Ela traz efeitos colaterais, sim. Mas ela protege você, por exemplo, de ter uma crise de ansiedade, de ter uma crise de pânico, de desenvolver uma depressão. E você vai, com o passar do tempo, machucando o seu cérebro, lesando o seu cérebro, e isso lá no futuro vai ser mais difícil que você tenha um prognóstico positivo. Então, tratar, mesmo que seja uma vertente só, é melhor do que não fazer nada. Com certeza, com certeza. Outra pergunta que chegou aqui é da Alzira. Ela mora em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Assiste o programa todos os dias. Alzira, muito obrigada. Eu adoro quando você participa do programa. Estou sempre de olho nas suas perguntas aqui também. A gente acaba conhecendo os telespectadores. É maravilhoso. Ela tem um bolo na garganta, doutora. Não sobe, nem desce. A gente consegue imaginar, né? Pode ser ansiedade? Sem dúvida, Alzira, obrigada pela participação. Isso são sintomas físicos que a ansiedade traz. Então, quando a gente tem essa descarga de adrenalina, são sintomas físicos e sintomas cognitivos, né, que são flagrados, e um deles que as pessoas relatam é essa sensação de bolo na garganta. Muitas pessoas têm náusea, muitas pessoas não conseguem, por exemplo, se alimentar, né, junto com o que é bastante comum também, a sudorese, às vezes visão turva, o tremor nas mãos, né? Enfim, vários sintomas. Algumas pessoas apresentam mais uns do que outros, mas pode ser não. A gente imagina que se você tem essa dúvida e percebe que quando você está ansiosa, é relacionado à ansiedade, sim. Ansiedade pode causar insônia, doutora? Sem dúvida. Também né, não tinha me esquecido de falar sobre isso, mas pode causar insônia. Quando a pessoa dorme também, muitas vezes, quando acorda, é aquela sensação de noite mal dormida. A pessoa pode ter pesadelos, aquele sono não reparador, e a pessoa acorda mais cansada do que dormiu e passa a noite ruminando pensamentos. De novo, eu vou enfatizar bastante a questão dos pensamentos, e hoje fala-se muito, né, da questão da gratidão, de ser positivo, e parece isso um discurso muito bobinho, né? Fala, isso é coisa de psicólogo e tudo isso, mas faz diferença, gente. Olha, é difícil né, para quem tem ansiedade, tem essa tendência mais pessimista, é difícil trabalhar essas questões, mas tente, faça um exercício, né? Como assim, você ter bons pensamentos vai trazer um bem-estar, né? Vai higienizando, sabe, essa coisa por dentro, e você vai sentir menos ansiedade. É incrível. Ter pensamentos bons, já entendemos, mas o ansioso, ele não faz com que quem está do lado também fique ansioso? Nossa. Demais, né? Não, demais. Porque aí a pessoa pode se tornar uma companhia que não é agradável, né?
fica uma pessoa desagradável, as pessoas evitam, porque o ansioso ele pode, como eu já disse, ser uma pessoa agitada, irritadiça, que ela não te ouve, ela interrompe o seu discurso. Te atropela. Atropela, ela começa a falar de um assunto, ela não termina, ela fala de outro, ela pergunta alguma coisa para você e não ouve a resposta, ou ela mesma dá a resposta. Você está contando uma história, ela já quer terminar a história para você, né? Então você me diz isso, eu já imagino pessoas que eu conheço, né? E assim, vai dando um desespero e causa ansiedade em quem está junto também, né? E é muito difícil, as pessoas se afastam muitas vezes, né? Assim, você vê, é uma bola de neve, vai ficando nefasto se a pessoa não consegue identificar. Eu falei, às vezes a pessoa não tem noção da ansiedade dela. Tem pessoas que não têm esse sofrimento tão grande. Ela é uma coisa mais para fora, então ela faz mais os outros sofrerem do que ela mesma, porque ela tem esse comportamento, mas ela não se percebe ansiosa. Esses casos, o primeiro passo é a pessoa entender que aquele comportamento, aquele comportamento basal dela, que seria o normal dela, não é o ideal. Aí se você conhece alguém que é muito ansioso, te atropela, pergunta, não te deixa responder, e aí você quer evitar essa pessoa, precisa saber que ela precisa de ajuda. Então, fala, se você tiver liberdade, fala com ela, de repente compartilha uma ansiedade sua, porque essa é uma técnica, né, também utilizada na psicologia, se eu não me engano. Você abre uma coisa sua, a pessoa se sente confortável em falar algo dela, né? Sim, sim, se ela tem noção. Mas essa pessoa pode não ter, né? Não necessariamente é mal educada. Ela pode ser muito ansiosa. Muito ansiosa. É bom que as pessoas saibam. Então, a gente fala sobre todos os temas aqui com muita leveza, e isso é maravilhoso, ter sempre essa noção, né? Eu vou passar os contatos da doutora, porque eu convidei até o Andrezinho, né? Vai ter bolo mesmo, porque hoje é meu aniversário. No Facebook, www.trianaportal.com.br. No Facebook é Clínica Portal Morumbi. Tem o YouTube, que é Portal Triana. Todos os vídeos da doutora ficam disponíveis lá no canal dela do YouTube, Portal Triana, e no Facebook, Clínica Portal Morumbi. Você também acessa. Em breve a doutora vai ter o Instagram dela, profissional, e a gente vai inclusive fazer lives juntas. Eu vou intermediar a coisa aí, porque eu sei que são muitas perguntas que chegam para a doutora. E aí eu vou fazer isso pelo Instagram também, vou ficar muito feliz. Doutora, te agradeço demais por você ter vindo hoje nesse programa de aniversário. Agradeço você pelo convite, feliz aniversário. Obrigada, muito obrigada. A nossa galera do Consul Doutora, parabenizada. Obrigada, querida, muito obrigada, viu? É uma alegria ter vocês aqui. Doutora, te convidei porque você é uma amiga muito querida, excelente profissional, que o pessoal aqui do Consulta adora. Catarina, você é a nossa mãe. Nossa diretora. Obrigada por tudo, parabéns. Você é maravilhosa. Meus meninos, vocês são incríveis, maravilhosos. Muito obrigada, viu? É uma alegria estar à frente aqui do Consulta ao Doutor. É um verdadeiro presente o que eu vivo todos os dias. O agradecimento aí do nosso bolo, @cakesupreme.oficial. Adorei, a chefe Paula, né? Adorei, muito obrigada. Vai ter bolo. Obrigada, viu? Tô muito feliz em completar meus 34 anos. Carinha de 18, gente. Muito obrigada, viu? Você merece. Beijão. A gente chama e você sabe disso. Muito obrigada, vocês são maravilhosos, viu? Obrigada, doutora. Fiquem com Deus, a gente vai comemorar, acompanhem nas redes sociais agora. Vai lá no @DeniseLuque, que a gente vai ficar muito feliz de ter você acompanhando tudo por aqui. Fiquem com Deus, até amanhã.